5 coisas que eu gostaria que tivessem me dito quando eu abri um escritório de arquitetura. A gente pensou bastante até. Nós juntamos, baseado na nossa experiência, 5 questões que foram muito importantes na nossa trajetória até aqui. Que ninguém nos contou, na verdade, Que né? ninguém nos Mas que contou. nós vamos contar aqui pra vocês. A gente fez um trabalho de pensar de trás para frente, né? De tudo que aconteceu. E a gente vai falar sobre isso com vocês hoje. A primeira delas, que eu acho que é uma das coisas assim essenciais, é aprender a se vender, aprender a mostrar valor no nosso trabalho. E na teoria, muita gente ensina isso, mas na prática tem muito detalhezinho que é o que realmente vai fazer a diferença pra gente ter um resultado, né? Sim, eu acho que é essencial para qualquer negócio, não é só para o negócio de arquitetura, é a venda. Exato. A venda, como a Gabi falou, envolve diferentes aspectos e muitos detalhes. E a venda em si, ela tem que ter uma estratégia. Eu acho que para cada tipo de público, né, que a gente busca atingir dentro do nosso trabalho, tem a estratégia correta para você se vender para ela, né? Exato. É uma somatória de itens, é uma somatória de posturas, de coisas que você vai fazer para conseguir alcançar, ter a autoridade para efetuar essa venda. E assim, agora eu vou dizer um pouco da nossa experiência, tá, em relação ao público que a gente atinge e o que a gente busca como nosso escritório. Não que isso vá servir para todos os públicos, mas eu sempre converso muito disso com o Ralph, assim, que depois que eu abri meu escritório, eu sempre comecei a perceber que os nossos clientes como um todo, eles estão muito atentos não só no nosso trabalho em si, no que a gente posta de portfólio, de foto, de projetos finalizados ali, mas a nossa pessoa também conta muito. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente se veste. E a gente não tá aqui querendo dizer pra vocês que, tipo, pra você atingir necessariamente um público mais alto padrão, você precisa usar coisas caras, enfim. Mas a forma como a gente vai se apresentar pra um cliente, ela conta muito no resultado do que a gente vai buscar. Porque, de certa forma, a gente vem do nosso lado criativo, né? Falando de projeto. Então, o cliente, ele tem que se identificar com a nossa imagem. Ele tem que olhar pra gente como um profissional e falar, eu quero que aquela pessoa desenhe o meu espaço, né? Seja ali a minha casa, o meu espaço de trabalho. E aí que vai essa questão de identificação. Tem pessoas que buscam um lado mais artístico, outras que buscam lados mais práticos. E eu acho que isso a gente vai mostrando também na nossa forma de vender e vai criando essas identificações, né? Ao longo do processo. Eu iria além, porque a gente não vende só criatividade, né? A gente vende também as soluções, né? Exato. Então, o projeto em si, o escritório de arquitetura, ele envolve muito mais coisas do que só o projeto. São as conexões, são as soluções para que aquilo que a gente consiga executar. Então, envolve uma série de demandas. Isso faz parte de nós e da nossa apresentação para a gente conseguir essa autoridade para efetuar essa venda. E quando a gente vai fazer uma reunião para apresentar o nosso trabalho aqui no escritório, nós somos muito atentos a mostrar todos os nossos processos. E eu acho que isso também traz, de certa forma, uma demonstração da nossa organização aqui dentro, de quanto a gente se preocupa com a parte técnica e não apenas estética. E isso é realmente um posicionamento que nós achamos importante pela forma como a gente quer se mostrar como profissional. E a gente já percebeu que isso é um feedback que a gente tem de muitos clientes que já vieram para mim falando, olha, eu conversei com vários arquitetos e a nossa decisão foi fechar o projeto com vocês por pequenas coisas que a gente citou e falou durante a reunião que eles falaram que, por exemplo, outros profissionais não falaram. Principalmente partes técnicas, assim. Aí vem um ponto importante, que é um mantra nosso aqui, né? A gente gosta que o cliente venha conhecer a gente. Que seja numa reunião online ou principalmente quando é possível uma reunião presencial, porque a gente fala que a nossa taxa de conversão sobe muito quando a gente traz a pessoa aqui para dentro do escritório. Quando ele conhece o espaço, conhece a gente, tem uma certa... a gente vai criando empatia com esse cliente desde esse começo, então isso é muito importante. Ou seja, essa parte de comunicação, ela é fundamental também em todo esse processo. E falando agora na prática, a gente tem aqui no escritório um ritual para receber um cliente, sabe? Para que ele se sinta bem, que ele se sinta envolvido não só na etapa de reunião de orçamento, mas em todo o processo de projeto, né? Porque eu acho que a experiência completa é o que vai trazer um resultado de uma futura indicação para outras pessoas, principalmente. Mas a gente tem até a forma como a gente vai servir o café, a xícara que a gente comprou para o cliente tomar, ela tem uma frase escrita. Então, a gente tem vários pirizinhos, né, com frases que tem a ver com o nosso trabalho. E as clientes sempre comentam das frases, é uma coisa que eles percebem, assim. Todo mundo faz os mesmos comentários.
o chocolatinho que a gente vai servir, o pão de queijo. Então, são coisas até que ao longo São exemplos, né? Exemplos, mas que ao longo do processo, por exemplo, eu que principalmente faço essa parte de visitas em lojas com clientes, eu percebo quanto que as lojas, até de alto padrão, assim, como que elas vendem para o cliente. Você chega numa loja mais de luxo, assim, para você comprar com o cliente, você tem um cardápio para servir. Então, são coisas que às vezes a gente acha que não é tão relevante, mas isso torna a experiência do cliente muito mais envolvente. E às vezes é nesse pequeno toque que vai fazer uma diferença na escolha dele contratar você ou um outro profissional, porque isso também gera um ambiente mais agradável, um ambiente em que você consegue ali jogar um papo fora, né, criar uma certa conexão. Então são pontos assim pequenininhos que pode parecer inofensivos de certa forma, mas que ajudam muito nessa conversão de venda. Então, pra gente finalizar esse primeiro item, que é a venda, o importante é você mergulhar em todos esses pequenos detalhes, porque são eles que vão ajudar a você finalizar essa venda. Acho que é a combinação deles que vai realmente trazer uma venda forte, né? Exato. Agora a gente vai falar do segundo ponto. O cliente compra segurança e não só estética. E uma coisa que você sempre fala aqui no escritório, tanto para mim quanto para nosso time, é que a gente não vende um projeto. A gente vende uma experiência para o cliente. Exato, E que a gente precisa criar essa cultura de pertencimento, assim, né? Tipo, do que a gente está entregando. É o meu cliente, é o meu projeto, é o meu trabalho. O Ralph sempre fala disso e eu acho que isso faz muito sentido, porque a gente não tá aqui só para entregar um lugar bonito para ele, né? A gente precisa entregar um lugar bonito, um lugar que funciona, um projeto que não vá gerar problema em obra, né? Se a gente vai ter o acompanhamento da obra, entregar uma experiência de obra positiva. Então, é muita coisa que envolve a entrega de um projeto, além do simples criar um projeto. Essa história do pertencimento, ela serve tanto para as horas boas e quanto quando acontece alguma questão, algum problema, né? Então, a partir do momento que aquilo é seu, que você tem um pertencimento, que é o seu cliente, que é o seu projeto, isso tudo vai ajudar muito nesses momentos, né? Vai te dar força pra gente superar esses pequenos obstáculos que acontecem. Uma outra coisa que eu queria falar nesse ponto aqui é que a gente não pode confundir, né? A questão da gente querer agradar o cliente com a gente falar o que o cliente quer escutar. Eventualmente, a gente precisa se posicionar para algumas questões. Muitas vezes, né? E essa questão da segurança é importante. É exatamente isso. Porque é onde você pontua, né? Quando você vê, óbvio que o cliente vai ter os gostos, a gente vai produzir um projeto ali a 4 mãos e tudo mais, mas às vezes o cliente fala alguma coisa que não está de acordo com o que a gente consegue executar, ou com o budget dele, ou eventualmente medidas corretas. Medida correta, ou que a gente acha que não vai ficar legal, você tem que ter a segurança para falar isso para ele. Autonomia, né? E autonomia. Então, não é falar o que o cliente quer escutar, é falar o que ele tem que escutar. E, eventualmente, a gente tem que se posicionar nesse sentido. E isso que vai trazer realmente uma segurança para ele ao longo do processo. Porque ele simplesmente contratar alguém que diz amém a tudo e faz o que ele quer, vai chegar no final, às vezes aquilo não vai ser a melhor solução. Então a gente tá aqui para abrir os olhos dele, né? Trazer soluções novas e mostrar realmente ali o que a gente acha que faz sentido. Ele aprovando ou não, porque daí se eles tomar uma decisão que é contrária ao que você indica, lá na frente ele vai lembrar que você falou isso para ele, né? Então, eu acho que o que a gente tá querendo dizer é que todo esse contexto é que vai fazer a diferença também nessa experiência como um todo. Bom, entrando no terceiro ponto, que é projetar leva menos tempo do que gerenciar a entrega. A gente tem a ideia, né, quando a gente ainda às vezes não tem um escritório, de que, eu vou ter um escritório, meu dia a dia vai ser ficar fazendo projeto e é isso. E ter um escritório demanda tanta coisa extra, mas tanta coisa, que a gente, no fundo mesmo, deixa de ser um operador de software para virar um administrador, para virar, enfim, vendedor, psicólogo, tudo. A última coisa que a gente vai ser arquiteto. Eu acho que o que menos consome nosso tempo é criação. Mas o arquiteto é isso. Pesquisador, né? Vira e mexe, né? A gente está pesquisando, está se atualizando. É claro que com o tempo a gente vai contratando pessoas que vão nos ajudando em funções mais específicas, mas a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Quando a gente vai abrir um escritório. A gente tem que aprender a gerenciar pessoas, gerenciar fornecedores, o time, lidar com problemas, a saber a parte financeira, a parte burocrática. E
E parece até pesado do jeito que a gente está falando, né? Mas a partir do momento que você entra no dia a dia e você cria processos, aí as coisas começam a funcionar de forma melhor. Então, acho que ninguém te conta lá quando a gente está começando o escritório, que você vai ser esse administrador, vai ser esse psicólogo, vai fazer esse monte de coisa. Às vezes a gente até imagina, né? Mas é só na prática que a gente entende exatamente o que é isso e qual que é essa demanda, qual que é a carga que essa demanda vai ter. Mas eu acho engraçado que o tempo vai passando, e esses dias eu comentei com o Rafa, falei, nossa, eu tenho a sensação de que cada vez mais eu tô me tornando menos arquiteta. Por quê? É justamente por isso, porque cada vez mais a gente tem pessoas que assumem a função mais operacional do negócio pra gente ficar na gestão, né? E essa gestão é uma função que, de certa forma, a gente não aprendeu na faculdade, não é o ser arquiteto de fato ali, né, na palavra, no preto no branco da palavra, assim. A gente realmente tem que aprender funções novas e isso faz parte. Ter um escritório, a gente não tem como fugir disso. Você consegue terceirizar muita coisa, mas fugir 100% disso, não. Eu diria que, além de fazer projeto, você vai ter que ser um estrategista ali, um maestro, para que as coisas funcionem. E eu acho que é esse ponto. Isso leva um certo tempo pra gente desenvolver essa capacidade. E tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo ali, mas você tem que colocar na cabeça que você tem que se aprimorar e melhorar as suas habilidades, não só no software, mas no que envolve a empresa como um todo. Exato. O quarto ponto é que você vai ganhar mais dinheiro. Porém, esse dinheiro vem com alguns custos. Muitos custos. Alguns custos bem elevados e muita responsabilidade. Então, assim, a gente esquece, né, que ter um escritório envolve aluguel, enfim, luz, água, telefone, internet, gasolina, salário de todos os funcionários, 13º, férias. São coisas que a gente esquece, né, que a gente tem que colocar na ponta do lápis e que é muita coisa pra organizar, muita responsabilidade, você saber também que muitas pessoas, né, dependem de que aquilo dê certo, porque no final do mês, entregando ou não entregando o projeto, você tem todos esses custos pra pagar e é uma pressão, porque você tem que entregar cada vez mais rápido, você tem que captar cliente, você tem que fazer tudo rodar para as coisas funcionarem. Até se a gente for olhar, a gente vai criando metas para tudo, mini metas, metas maiores e tal. Então a gente, quando vai abrir o escritório, a gente pensa em prestígio, em dinheiro, em uma série de outras coisas, esquece dessa carga que vai vir junto. O estresse, né? A carga emocional que tá envolvido. Horas de trabalho, horas que você não consegue desligar a cabeça. É óbvio que isso é parte de qualquer trabalho, né? Se a gente for falar, abrir, óbvio, a arquitetura tem isso, qualquer outra profissão vai ter também. Mas quando você começa o primeiro dia do mês devendo, é completamente diferente do que quando você começa o primeiro dia do mês com um X para receber. Exato. E o quinto e não menos importante você vai errar em obra, mas isso não vai te tornar um arquiteto ruim. Olha, eu diria que muito pelo contrário, né? Óbvio que a gente não... A gente busca não errar, né? Busca não errar. Esse é o ponto primordial, assim. Mas não existe arquiteto que nunca errou. Vai acontecer. Não existe. Alguma coisa sempre vai acontecer. E aí, nesse ponto, eu acho que você tem que estar com a cabeça preparada já. E separar um financeiro... Setar isso na sua cabeça. Eu vou chegar lá. Mas eu acho que você tem que setar isso na sua cabeça para que antes que aconteça, você tem que estar forte mentalmente para poder resolver isso. E um ponto muito importante que a Gabi falou, aqui no escritório a gente faz isso, a gente tem uma reserva, que é a reserva do Deus me livre aí, do socorro. Graças a Deus a gente usa pouco, mas a gente tem que estar preparado e tem uma regra aqui dentro do escritório. Cometemos um erro em que a gente teve que arcar, principalmente financeiramente. Mesmo se a gente não tiver que arcar, tá? Porque às vezes o nosso fornecedor parceiro arca, enfim, a gente tem muitas ajudas às vezes, né, com alguns errinhos que acontecem. Por isso que é importante a gente criar laços ali na nossa caminhada como arquitetos, mas a gente aprender com o nosso erro e erramos é parar o escritório inteiro e falar o que a gente fez de errado e o que a gente vai fazer a partir de agora para não cometer esse erro novamente. O erro de ele não precisa ser repetido, né? Eu não preciso pagar por esse erro 2 vezes. Exato. Então o erro é utilizado para o aprendizado de todo mundo, sem obviamente ficar apontando quem que fez, quem que deixou de fazer. Esse não é o ponto aqui. Ter esse valor guardado vai te dar segurança para quando acontecer qualquer coisa, você vai atuar para resolver. Você não vai ficar querendo apontar, vamos resolver e depois a gente conversa. E, obviamente,
trata disso para que ele não volte a se repetir. Então, mental. Aconteceu, eu tô aqui para resolver. E eu tenho essa reserva, tenho essa mentalidade dentro do meu escritório para que ele também não volte a se repetir. Acho que essas foram as 5 coisas que nós sentimos mais dificuldade de aprender na prática quando abrimos nosso escritório, né? Tem muitas outras coisas. E nos contem aqui se vocês passaram por alguma outra experiência, se tem algum outro assunto aí importante que vocês acham que poderiam ter entrado aqui nessa lista desses 5 itens.